Seja naquele Up TSI que te deu benga ou no Skyline do Velozes e Furiosos, o turbo tá em todo lugar. No vídeo de hoje, vamos desvendar como esse caracol funciona, por que é tão amado e entender todas as nomenclaturas envolvidas por trás dele. Mas antes de tudo, para entender o turbo, a gente precisa primeiro entender como funciona o motor em si. Pense no motor do seu carro como uma grande bomba de ar, e seu funcionamento é dividido em 4 tempos ou 4 etapas bem simples. Primeiro, o pistão desce, criando um vácuo e puxa o ar para dentro do veículo. Depois, ele comprime e esmaga todo esse ar e mistura com combustível. Aí vem a faísca da vela, que detona e acontece a explosão que joga o pistão para baixo de novo, fazendo o motor girar e assim empurrar o carro. E por fim, ele joga a fumaça e o resto da explosão que sobrou no cilindro para fora. O segredo da potência é, quanto mais ar e combustível você consegue enfiar dentro do motor, maior a explosão e, consequentemente, mais forte é o carro. Só que o motor aspirado tem um limite de pulmão, dependendo somente da pressão atmosférica para puxar esse ar. Ele não força o ar para dentro, ele aspira, daí que vem o nome aspirado. Normalmente, se alguém quisesse fazer um motor mais potente, teria que aumentar fisicamente seu tamanho ou sua cilindrada. Mas chega um ponto que isso não fica mais viável. Um motor muito grande fica muito pesado, devagar para subir o giro e até difícil para caber em um carro qualquer. E é exatamente aqui que o turbo entra. Imagina se a gente pegasse um ventilador gigante e empurrasse uma quantidade enorme de ar goela abaixo do motor, literalmente forçando o quanto de ar que normalmente caberia dentro do cilindro. O turbo é basicamente isso. Visualmente, ele parece um caracol de metal. Ele tem 2 lados, o lado quente e o lado frio. E por dentro, ele é formado por 2 turbinas, uma em cada lado ligadas por um único eixo. Do lado quente, você tem a turbina do escape. Lembra aquele gás de escapamento que é jogado para fora depois da explosão dentro do cilindro? Esses gases quentes passam por aqui e fazem ela girar. Do lado frio, que está conectado ao mesmo eixo, você tem um compressor, que gira junto, suga o ar de fora, comprime esse ar e manda para dentro do motor com muito mais pressão do que a atmosfera conseguiria sozinha. Mais ar comprimido dentro do cilindro, maior explosão, maior potência. O motor não ficou maior fisicamente, mas ficou muito mais capaz. E o ritmo que tudo isso acontece é impressionante. Dentro do turbo, o eixo é capaz de gerar mais de 200 mil rotações por minuto. Comparando isso com o motor de carro de rua, que funciona em torno de 6 ou 7 mil RPM, o turbo gira 30 vezes mais rápido. Por isso que carro turbo tem aquele som tão característico. É literalmente o som do ar sendo comprimido em altíssima velocidade. E o melhor é que essa ideia nem nasceu nos carros. O turbo começou a ser usado de verdade lá atrás na aviação, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Quando os aviões ficavam em alta altitude, o ar ficava esparso e os motores podiam perder até metade da sua potência. O turbo foi a solução para fazer com que os aviões conseguissem respirar normalmente nas alturas. Beleza, já entendi que o turbo é incrível, mas tem um problema. Ele não funciona instantaneamente. Pensa assim, o turbo precisa dos gases de escapamento para girar, mas esses gases só aparecem em quantidade quando o motor já está em rotação. Imagina tentar fazer um ventilador girar só assoprando fraquinho nele. Ele mal vai se mexer. Então, se você está andando devagar, em baixas rotações, o turbo fica praticamente parado. Quando você pisa no acelerador, o motor precisa construir rotação para daí os gases chegarem, para daí o turbo começar a girar, para daí a pressão subir, para daí sim a potência aparecer. Quase que um efeito dominó. E esse atraso é chamado de turbo lag. As pessoas passaram décadas tentando resolver isso. Os engenheiros de rally que decidiram atacar isso de forma mais agressiva possível, criando o anti-lag. Esse sistema nasceu nos carros de rally lá nos anos 80, e a ideia é manter o turbo girando o tempo todo, mesmo quando você não precisa de potência. Mesmo quando o piloto tira o pé do acelerador, o carro continua jogando combustível e ar direto no coletor de escape quente, resultando no combustível explodindo fora do motor, direto na cara da turbina, mantendo ele girando na velocidade máxima mesmo com o carro freando. Assim, quando o piloto pisa de novo, o turbo já está a milhão e a pressão já está no máximo, e não tem espera. A desvantagem? Isso destrói todo o sistema de escapamento e o turbo. É peça de competição, feita para durar uma corrida e olhe lá. Por isso que em carro de rua, o anti-lag agressivo é inviável. Hoje em dia existem vários outros métodos que são derivados do anti-lag, mas bem menos agressivos para o motor. Praticamente todos envolvem você adicionar um limitador de giro no seu motor, seja eletronicamente, como o two-step, ou com o próprio freio do carro, como o brake boost.
com o intuito de você poder pisar fundo, fazendo o turbo girar, mas como o motor está limitado, o carro não acelera em si. Assim, no momento que você tira o limitador, o turbo já está na rotação máxima e você sai sem nenhum atraso. Agora falando provavelmente da parte mais conhecida do turbo, o som. Quando você está acelerando tudo, o turbo está mandando ar com muita pressão pro motor. De repente, quando você tira o pé, seja para trocar de marcha, a borboleta do motor fecha na hora, mas o turbo ainda está girando milhares de RPM e ainda está mandando muito ar. E todo esse ar sob pressão bate na porta fechada e não tem para onde ir. Aí que entra a válvula de alívio, ou blow-off. Ela fica nessa região após o turbo e nesse momento, quando o ar fica preso, ela abre uma válvula e libera todo esse ar. E aí que vem o... Agora o flutter, ou... acontece quando não existe essa válvula no sistema. Todo aquele ar comprimido tem que voltar pelo cano que veio e se bate com tudo nas pás do turbo que ainda estão girando. Esse ar batendo nas pás é que faz o som. É lindo de ouvir? Sim, mas pro turbo é um soco no estômago toda vez que acontece, e quanto maior a pressão do turbo, mais dano. Vindo pro presente, hoje praticamente todo carro zero a combustão é turbo. E o maior argumento a favor do turbo não é nem a velocidade, é a economia. As leis de emissões e de consumo ficaram extremamente rígidas. As montadoras perceberam que podia pegar um motor pequeno, tipo 1.0 3 cilindros, que gasta pouco combustível no trânsito, e colocar um turbo pequeno nele. Quando você está andando de boa, o carro é econômico como 1.0, mas quando você precisa ultrapassar ou pisar fundo, o turbo entra e entrega a força que o motor 1.6 ou até o 2.0 aspirado entregaria. Ele consegue ter o melhor dos dois mundos. O turbo é uma das ideias mais geniais que a engenharia automotiva já produziu. Ele pega exatamente essa energia que seria lixo e transforma em mais potência, e ainda por cima continua salvando os motores a combustão em uma época de tantas restrições. Mas e você, se pudesse escolher, iria de turbão ou ainda prefere um aspirado raiz, tipo um 6ão? Deixe aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E até a próxima!